Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 209. Então, a sequência, eu gostaria de comentar mais um pouquinho a respeito do vídeo 209. Aquelas pessoas que dizem: mas as pessoas são muito falsas no mês de dezembro. Quem somos nós para julgar um ou outro? Nós não nos encontramos em condição de julgar nem as coisas boas, quanto mais as coisas negativas. Nós não nos encontramos em condições de julgar nada. Se você faz o bem, bom para você, mediante aos meus olhos. Vamos ver se você consegue raciocinar assim. Eu deparo com você praticando o bem. Qual o meu sentimento naquele momento? Eu devo pensar assim: bom para ela, bom para ele. Se eu deparo com você praticando o mal, observe bem. Se eu percebo que o mal que você pratica apenas prejudica você, eu apenas devo pensar assim: que pena. Está desperdiçando uma oportunidade. Devo orar por ele. Devo orar por ela. Mas isso não é julgamento? Não. Como nosso Senhor Jesus Cristo. Simplificando, porque você já sabe essa passagem. Onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Foram embora, mestre. Pois bem, se não te acusaram, tampouco eu. Vai e não peques mais. Pelo menos, vamos dizer assim, se esforce. Procure hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Observe que o mestre não foi nem a favor e nem contra a nossa irmã meretriz. Ele não foi a favor nem contra. Ele não foi a favor nem contra daqueles que queriam apedrejar aquela nossa irmã. Ele apenas disse-lhes: aquele que estiver, sem nenhum pecado, aqueles que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ora, ele foi a favor ou ele foi contra? Não. Como se diz aquele termo, ele não se envolveu e nos delegou um grande ensinamento. Então nós não devemos julgar ninguém. Se a pessoa ela é mais propensa no mês de dezembro à caridade, vamos orar por ela, para que no
próximo ano ela repita novamente no mês de dezembro. No outro ano que ela repita novamente no mês de dezembro. Ora, até porque, queridos irmãos, a mentalidade da humanidade, isso não é julgando, não. É tentando mostrar algo. A mentalidade da humanidade é assim muito oca. As pessoas não raciocinam. As pessoas são muito imediatistas. Só pensam no momento atual que se encontram na Terra. Se esquecem da lei de causa e efeito, de ação e reação. É natural que, se todos os necessitados existem, é justamente para que nós possamos ajudá-los. Mas, você há de convir comigo que o ano todo, milhões de pessoas são solidárias. Quase que ninguém nega um prato de alimento. Acredito que em todas as casas que você bater, pedindo comida, principalmente na hora do almoço, você vai receber um prato de alimento, de comida. A humanidade é muito solidária. Agora, é óbvio que, mediante certas situações, aqueles que pedem dinheiro não vão receber, não vão ganhar. É óbvio. Não adianta você pedir dinheiro porque você não vai ganhar dinheiro. Mas se você pedir um prato de arroz com feijão, se você pedir uma xícara de café, um copo com água, né? Um pão. Ninguém nega alimento. E se a pessoa tiver também um agasalho ali, ele doa. Então a humanidade, as pessoas que dizem que detestam o mês de dezembro, porque as pessoas são muito falsas, mentirosas. Essas pessoas, por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz disse mais ou menos assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o mesmo eu digo: Pai, perdoa, essas pessoas não sabem o que dizem. Porque a solidariedade é muito grande. Só que a solidariedade, por que ela parece inexistente? Porque a solidariedade ela não fica se ostentando. Olha aqui, gente, eu estou doando um prato de arroz com feijão. Não. O amor não se ostenta. A caridade, muito menos, não se ostenta. Então, quantas pessoas serve o outro com um prato de arroz com feijão, uma outra mistura, um pão, uma xícara de café, com café, né? Então as coisas não são assim, como muitas pessoas dizem. Ah, mês de dezembro eu detesto porque são todos falsos. Não, vamos abraçar todo mundo no mês de dezembro. Vamos abraçar até quebrar a costela das pessoas. Vamos apertá-las bem. Apesar que neste ano de 2020, devido a essa pandemia, não está podendo se ter muito contato, né? Mas se não pode ter contato físico, vamos ter contato espiritual.
Vamos abraçar a pessoa, apertar a pessoa, ao ponto de quebrar-lhe as costelas, para que ela nunca se esqueça de nós. Quem sabe apanhemos gosto para o mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril. Olha só, daí a pouco, o ano todo, abraçando, beijando, dizendo olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, creio que o mês de dezembro é uma mensagem, é uma oportunidade oferecida a todos para que todos aprendam durante o ano todo, durante o restante do ano, os 11 meses restantes, como se comportar perante o próximo. Muitos já praticam a caridade, mas que não se ostentam. Está corretíssimo. Agora, aqueles que não praticam estão estagiando no mês de dezembro, estão aprendendo, não é verdade? Professor nenhum ousa dar aula sem antes se formar. Só depois que ele se forma, que ele pega o diploma, é que ele encara uma sala de aula com 45 anjinhos. Mas são anjinhos mesmos? São. Nós é que devemos enxergá-los como anjos. Devemos enxergar o lado positivo das pessoas. Porque, queridos irmãos e irmãs, ninguém é tão pobre, ninguém é tão miserável que não tenha sequer uma migalha de pão para oferecer ao outro. Que isso quer dizer também? Ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenham uma virtude para que o outro possa enxergar nele algo de bom. Depende de nós, não depende do outro. 45 anjinhos na sala de aula, mas isso não é anjinho, são demônios. É demônio para aquele que não tem a sensibilidade de enxergar no seu próximo um seu irmão em processo de evolução. São demônios aqueles que ainda não conseguiram evoluir suficientemente para entender que o seu papel ali é outro. É ensinar e não exigir, e não cobrar, e não educar, porque a responsabilidade de educar é dos pais e não do professor. Então, quando é que nós podemos exigir, ou melhor, quando é que nós podemos julgar alguém? Nunca. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. Você entendeu o que eu quis dizer agora, né? Com relação ao mês de dezembro. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres. Mês de dezembro, esses que falam mal,
esses que matam, esses que furtam, esses que roubam, né? E recuperam a consciência de si mesmo, né? Libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. Então, o ser, quando alcança a plenitude, ele se liberta de todas essas mazelas. Aí eles se tornam, vamos assim dizer, ministros de Jesus, reencarnando quando solicitado por Jesus, só quando Jesus solicita, mas não tendo mais necessidade de reencarnar. Porque automaticamente eles já se encontram reencarnados no compromisso. Porque existem outras formas de reencarnar. Não é só quando você mergulha no corpo físico que você se reencarna. Quando você mergulha-se no compromisso delegado por nosso Senhor Jesus Cristo ou por Deus, que você mergulha de corpo e alma, vamos assim dizer, simbolicamente, corpo e alma, porque não existe mais esse corpo. Você reencarna naquele compromisso. Você assume aquele compromisso. Então, quando você assume o compromisso, é a mesma coisa de que quando você reencarna na Terra através de um corpo físico. Então, a importância da evolução, a diferença e o mais interessante é que todos nós havemos de desfrutar um dia esse momento, não vou dizer assim tão glorioso, mas desfrutar desse momento. Sabe por que eu não vou dizer tão glorioso? Porque o momento qual nele nós nos encontramos é glorioso. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque tudo conspiram a nosso favor. Observe para você ver. As pessoas, com todo respeito, não é falando mal, é apenas um esclarecimento, uma forma de ensinar as pessoas a raciocinar. Mas paremos para analisar. A tecnologia hoje, a máquina de lavar roupa, a televisão, o chuveiro elétrico, não é verdade? A geladeira, o fogão a gás, o automóvel, aquela cama, né? Aquela alcova, aquele colchão macio. Muitas coisas mais. Os medicamentos, os médicos, as cirurgias, os outros meios de transporte. E olhando para dentro de nós, o nosso corpo físico, a nossa saúde, a não saúde é o reflexo dos nossos maus atos de vidas passadas. Então, tudo conspira a nosso favor. Tanto aquele que desfruta de coisas boas, quanto aquele que desfruta de enfermidades, encontra-se inserido no processo que conspira tudo a favor dele. Porque devemos agradecer a Deus também pela miopia física, pela surdez, né?
pela falta de fonação, pelo atrofiamento dos nossos membros. Devemos agradecer a Deus pelas enfermidades físicas e as enfermidades da alma, as enfermidades morais, porque existe dois tipos de enfermidade, né? A enfermidade física e a enfermidade moral. Mas nós devemos agradecer. Sabe por quê? Porque grandiosa é a oportunidade que nós estamos tendo de no corpo físico nos encontrarmos para quitar os débitos do passado. E se não existisse essa oportunidade gloriosa? E se não existisse a reencarnação? E se não existisse a desencarnação, queridos irmãos? Imaginemos só, se hoje existe na Terra aproximadamente 8 bilhões de seres no corpo físico, desde quando o mundo começou a ser habitado até hoje, eu garanto a você que se ninguém tivesse desencarnado, você estaria espremido. Você não teria condições nem de respirar. De tanta gente que haveria na Terra. E o mais interessante, tanta gente sem cultura. Seres que não conseguiram evoluir. Porque nós só evoluímos, nós só nos tornamos cultos, nós só elevamos o nosso patamar de princípio inteligente toda vez que retornamos ao corpo físico através da reencarnação e retornamos à pátria espiritual através da desencarnação. Pode contestar quem quiser. É um direito de todo mundo. Mas não podemos abrir mão daquilo que nós conhecemos. E muito bem conhecemos. Então nós devemos agradecer a Deus, porque nós somos tão ricos. Imagine só, queridos irmãos, se todo mundo tivesse que pagar pelo oxigênio que respira. Se tivessem que pagar pelo tanto que o coração trabalha sem que percebamos. Você já parou para analisar isso? Todo mundo já teria desencarnado. Porque uma que não teríamos condições de pagar o tanto que o nosso coração trabalha. E outra que não teríamos como pagar o tanto de oxigênio que o corpo físico usa. Isso tudo, simbolicamente, parece que nos é oferecido de graça, mas nada é de graça. Porque o coração trabalha perfeitamente graças à nossa disciplina. Porque age indisciplinadamente para você ver se o teu coração vai funcionar corretamente. Tudo tem um preço, queridos irmãos. Ah, mas o oxigênio é de graça. Não é não. Fume para você ver. Acabe com os teus pulmões. Você vai depender de oxigênio nos hospitais. Como eles dizem, né? O balão de oxigênio. O oxigênio artificial. O oxigênio na intubação, na ventilação artificial.
Você observou como não tem nada de graça? Tudo é conquista. Tudo é mérito. Que depende exclusivamente de nós. Deus não dá nada de graça. Nada. Tudo tem um preço que nós temos que nos esforçar para conquistar. E a conquista está na nossa disciplina. Está na forma como nós caminhamos na direção do Pai. Vamos para o próximo vídeo agora.